Bom dia, pessoal. Algumas pessoas perguntam qual livro deve ler quando quer conhecer sobre o Islã. Bom, pergunta interessante. E a minha resposta vai se dividir em 2 ou 3 partes. A primeira parte, a pessoa que quer conhecer o Islã por causa da religião em si, da fé, da doutrina, da crença, da prática, é um percurso. Conhecer o Islã para entender os conflitos do Oriente Médio é outro assunto, tá? Conhecer a história do Islã, conhecer como é que funciona, é outro assunto. Então, claro que isto depende do que a pessoa quer saber, o que eu estou procurando. Eu vou dar algum exemplo que passou por mim alguns 30 anos atrás, tá? Como eu cheguei até o Islã, vou falar disso, tá bom? Há uns 30 anos atrás, né? Estou falando no comecinho da década de 1990, não tínhamos o acesso, não existia, primeiro não é que não tinha acesso, não tinha nem livros que falava do Islã, da crença, sua prática, sua fé, né? O que tinha era livros, e ainda existem, são livros que falam de um geral do Islã como algo importante da geografia e história de alguns países do Oriente Médio. Ou seja, o Islã como religião, como fé, como crença e doutrina estava resumido como algo importante na geografia e na história do Oriente Médio. Até aí era o que nós sabíamos. Lá na minha terra, na minha cidade natal, Porto Alegre, né? Não era diferente do resto do mundo, não é? Parece que lá em Porto Alegre as coisas acontecem primeiro, mas a gente é os últimos a ficarem sabendo. Eu não tinha acesso a esses livros, não é? Então eu ia para a biblioteca pública de Porto Alegre e perguntava de que eram os livros sobre o islamismo. As pessoas perguntavam, o bibliotecário, alguém que trabalhava na biblioteca perguntava por quê? Por que você quer? O que você quer afinal? Sobre o islamismo. Eu falava, o islamismo é muita coisa para falar, mas o que você quer específico? Eu não gostava daquela resposta. Depois que me tornei bibliotecário, eu fui compreender que existe algo na biblioteconomia chamado estudo de usuário. Eu ficava, sabe, enfadado. Eu quero mudar tudo que tem. Não é assim que funciona a biblioteca. Para mim era mais fácil, onde está a prateleira de livros sobre o Islã, ou islamismo, eu ponho uma cadeira e fico folheando ali. Mas eu não sabia como é que funcionava a biblioteca. Anos depois que eu me formei em biblioteconomia, estudei sobre os usuários, não é? Entendi. Porque uma da missão do bibliotecário é poupar o tempo do leitor. Poupar o tempo do leitor e descobrir o que você quer. Eu não sei o que eu quero, então vamos descobrir o que você quer. Isso chama-se, né, trabalhar com o usuário da informação. Quando você for na biblioteca e alguém pergunta o que você quer exatamente, o bibliotecário sabe, ele quer poupar o seu tempo. Só que o leitor não quer ter o tempo poupado do seu bibliotecário. O leitor quer folhear. E o bibliotecário, uma das funções, uma das missões do bibliotecário é que isso está nas 5 regras do Ranganathan, que é uma referência da biblioteconomia. Ele era um matemático indiano, não é? Em 1930, 1940 por aí, escreveu as 5 regras da biblioteconomia. Entre as regras está que a cada livro seu leitor e a cada leitor tem o seu livro, poupe, economize o tempo do leitor, do usuário, né? Mas o meu sonho na Biblioteca Pública de Porto Alegre era ficar diante de uma prateleira e ficar folheando. E até hoje não deixaram. Até hoje, porque eu vou lá, como bibliotecário, eu quero sentar e ficar folheando, porque o leitor ele quer folhear os livros. Bom, vamos para eu ia na mesma rua da Biblioteca Pública de Porto Alegre, chama Riachuelo. Tinha inúmeros sebos. Sebo, livros antigos, né? Usados. Só que o problema não era... E eu descobri que lá tinha muitos livros. E eu podia botar a cadeirinha e sentar e ficar lendo. Pesquisando, gostava e... Só que um menino de 15 anos, da periferia de Porto Alegre, não tinha dinheiro para comprar um livro. Não tinha mesmo. Para mim, naquela época, era... 1992, não era nem real.
Não era nem o real usado, era sei lá a moeda que usava naquela época, né? Cruzado novo, cruzeiro novo, sei lá como é que era. Eu não tinha dinheiro. Aí começa a saga. Então, daí eu tinha que fazer aquilo. Pegava e pedia dinheiro pra minha mãe, dinheiro pra minha avó, dinheiro pra minha tia Marlene, aqui e ali, buscava, né? Daí eu chegava lá, achava o livro. E um dos livros que eu achei, olha como tá antigo, então tá até mofo, tudo. Eu vou mostrar esse livro. Eu comprei esse livro, Religião e Direito no Alcorão. Porque eu falei que os livros se dividem aqueles que falam sobre o Islã, mas não com interesse de doutrina, de ensinar, de catequizar, de mostrar o que é o Islã por dentro do Islã. Tem livros que falam da doutrina, outros livros falam a visão de escritores, cientistas, pesquisadores, juristas sobre o Islã, baseados em outras referências. Eu vou falar disso agora. Porque os livros sobre o Islã tem aqueles livros de pessoas que falam sobre o Islã, escrevem, pesquisam, são historiadores, orientalistas, antropólogos, sociólogos, geógrafos, que estudam, que leem e escrevem sobre o Islã, mas numa visão geopolítica, numa visão histórica, não é? E tem outra classe de pessoas, dentre eles, que são mais aprofundados, juristas, filósofos, escritores mesmo, que entram no meio do povo muçulmano e escrevem sobre o Islã a partir daquilo que eles observam do povo dos muçulmanos, como se o Islã fosse aquilo que as pessoas praticassem. E você sabe, como eu, que isso é um equívoco. Eu estou repetindo, não é? Mas tem um propósito, você vai saber por quê. Segundo, tem pessoas que pesquisam a fundo, pesquisa acadêmica, trabalho, e disponibilizam esse conhecimento. E o terceiro livro são pessoas muçulmanas mesmo, que escrevem sobre o Islã com a intenção da sua escrita orientar, catequizar os muçulmanos, islamizar os muçulmanos, apresentar como o Islã é e como deve ser seguido. Então são três, né? Pessoas que escrevem geopolítica, história, pessoas que se aprofundam em uma questão islâmica, e aquele que é escrito por muçulmanos para muçulmanos, ou escrito de muçulmanos para pessoas que querem conhecer o Islã. No meu começo, há 30 anos atrás, eu tive alguns livros, eu vou mostrar algum deles, e eu vou falar aqui como foram marcantes esses livros, tá bom? Este livro aqui, ó, Religião e Direito no Alcorão, né? Imprensa universitária. Ele tá bem mofo, eu tenho que usar uma luva, né, para não me contaminar. Olha só, prefácio, tal, data de publicação foi escrito em Lisboa, né? E tem excelentes temas. Olha só o que vai tratar: a oração, Maomé, a doutrina, os islamitas, os hipócritas, o direito corânico, não é? Direito de Deus, justiça, glossário. Foi um livro que me ajudou muito há 30 anos atrás. Me ajudou muito. Notas prévias. Eu não sei se encontra esse livro aqui ainda, talvez em algum sebo, né? Eu escrevi até em árabe, olha como é que era a minha letra, né? Eu escrevi até em árabe que a oração não se encontra no Alcorão, uma página que se não refira à oração. É um livro muito bom, sabe? É um livro muito bom, que chama-se, vai ter que achar no sebo, Religião e o Direito no Alcorão. Me ajudou muito e bastante. Deixa eu botar a tela pra cá. Esse livrinho aqui, ó, Maomé é a tradição islamítica. Aí achei que o nome não é Maomé, meu Deus, eu sei, escrito por um francês, um pesquisador, né? Com termo, tradução Rui Flores Lopes, de 1957. Olha só. Esse aqui é um livro que me ajudou muito, olha só. Né? Olha o índice. Fontes, Meca, o Corão. Esse livro é melhor que o primeiro ainda, tá? E esse livro foi escrito e tem grafias interessantes, ó. Olha só. Bastante menção do Alcorão. Eu lembro muito bem que esse livro me acompanhou por muito tempo. E foram os livros que eu comecei a conhecer o Islã. Olha só, livro escrito em 1957. É francês e foi traduzido por... Eu acho que eles vão ter bons usos deles. E vai ter uma lembrança, né, cara? Uma lembrança. Imagina tu herdar uma biblioteca. Teu pai, teu avô. Eu não cobro meus filhos, vamos ler isso aqui que é bom, que é legal. Não, cara. Eles vêm, eu lendo todo dia, eles sabem o apreço que eu tenho pelos livros, pela biblioteca, por leitura, por literatura, eles sabem disso. E eu estou construindo
uma memória afetiva com eles. Claro, eu espero que eles se encantem pelo livro, pela literatura, pela leitura, enquanto eu estiver vivo. Que isso vai engrandecer meus olhos. E se eu não estiver vivo, que eles mantenham esse legado depois da minha morte. Porque se eles não manterem, ai meu Deus do céu, alhamdulillah. Então construa essa biblioteca, separe seus livros que te ajudaram no começo e mantenha. Se você acha, passa adiante, põe no sebo. Esse livro aqui, ó, me ajudou muito, né? Surat, eu me lembro aqui, ó, Surat todo, né? Me ajudou muito, muito, muito esse livro aqui, ó. Até caindo as páginas, ó, tem muitas notas, ó. Esse livro é escrito por orientalistas, pesquisadores, mas me ajudou muito a conhecer o Islã. Esse livrinho aqui, ó, Maomé, a Tradição Islamítica, nem sei quem, né? Tá aqui, ó, Maomé, a Tradição Islamítica, Mestres Espirituais. Tradução Ruiz Flores, Emily de Mengen, não, 1957. Outro livro que me ajudou muito, que eu não sei o nome. As traças comeram ele. Comeram porque eu não cuidava, né? Mas me ajudou muito ao Alcorão, a palavra de Deus, sabe? Eu não quero descobrir o nome desse livro aqui. Tem muitos textos interessantes, né? Da lei. Pena que as traças comeram, né? Pena que eu não descobri, mas tem como a gente descobrir depois. Aqui, ó. O seguinte ensaio do autor sábio Abdurrahman bin Khaldun morreu no ano tal. São referências escritas por orientalistas, pesquisadores do Islã. E tem certa, aqui é o Muhammad, o mensageiro, e tem certa, sabe, credibilidade, né? Foi muito bom. Tô fazendo uma nova releitura, vendo até aquilo que eu... olha só. Você encontra com sebos, encontra na estante virtual, encontra o Islã, o credo e a conduta, né? Foi um livro que me ajudou bastante também. Esse livro eu lembro quando eu comprei. Claro, essa aqui é uma edição nova, né? Edição nova, esse aqui é um livro novo, né? O livro, quando eu comprei, me lembro que tinha uma livraria, que tinha um sebo na Rua dos Andradas, ali em Porto Alegre, e custou R$20. Era um dinheirão. Em 1993, R$20 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Eu lembro que era 22 e ele vendeu para mim por 20, não é? Claro, né? Vamos ver quando é que foi escrito esse livro. É de 1990, não é? Será? 1990. Esse aqui é clássico, né? Tu encontra aqui, ó, significado espiritual do Alcorão. Esse cara aqui é errado, tá? Não, mas eu aprendi um pouco coisa com ele, tá? E aqui tem o Islã, o livro. Ele não fala do Islã em si, né? Fala do Islã, mas não é um livro para falar sobre o Islã. É dessa autora aqui, procurem, tá? A Karen Armstrong, que é uma referência no estudo de religião comparada, uma história de Deus. São 3 livros, sabe? Uma história de Deus, tem um livro chamado Em Nome de Deus, que eu não sei onde está, e Em Defesa de Deus. É uma série. Uma história de Deus, Em Defesa de Deus, e outro livro chama-se Em Nome de Deus. Esse livro aqui que é um excelente livro. Claro, né? Claro, Sheik, não é um livro, mas da Maomé, uma biografia do profeta. São ótimos livros da Karen Armstrong. O livro aqui que tinha uma capa bonita, eu não sei cadê, mas ele tem um story bonito. Olha só, vale a pena, cara. Tem muita coisa, um pesquisador alemão, né? E não é de hoje, né? Esse aqui, ó, chama-se Hans Kung Islão, olha só, Islão, fala em português, né? Passado, presente e futuro. Olha só, não há paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não há paz entre as religiões sem diálogo entre as religiões. Não há diálogo entre as religiões sem pesquisa de base nas religiões. É baita do livro, cara. É baita de um livro. Ele foi escrito em Portugal, tá? Tá aqui a Biblioteca Nacional de Portugal, né? Gráfica de Coimbra, não é? Olha só. Olha aqui, ele põe aqui o Islã como imagem do inimigo. Ou seja, vamos ver a página 36, que ele fala o Islã como imagem de um inimigo, não é? Olha só. Uma religião polêmica, começa assim, o Islã, com que o cristianismo tem muitos milhares de quilômetros, né? Olha aqui, vai chegar aqui, ó. Ideia sobre o Islã como opositor, como inimigo, muitos úteis para os ideólogos na América e outros locais que precisavam urgentemente de um inimigo
para sua política militar imperialista e ambições de hegemônico, o Islã como imã. É um livro, cara, sensacional. Sabe, muçulmanos e não muçulmanos aproveitam muito dele. Olha, a imagem realizada do Islã, como é que foi criada essa imagem, né? E como é que foi construída e como é que a gente olha, como é que a gente desconstrói essa imagem? Qual é a mensagem central do Islã? Muhammad é profeta. É um livro grande, cara. Ele tem quantas páginas? Olha só. É um livro para pesquisa, sabe? É um livro, se alguém quiser se aprofundar mesmo geopolítica, esse livro aqui eu recomendo. Tá? Claro, com ressalvas, óbvio. Essa é uma série, né? Você encontra, né, rapidamente, facilmente, primeiros passos. Olha, o Islã para leigos. É bom, cara. Esse livro eu achava, eu não dava nada para esse livro. Sabe, eu não dava nada para esse livro. Mas olha só que os assuntos que falam abordando isso de uma forma didática, sabe, didática. Então, se a pessoa quiser, claro, ele é escrito não por muçulmanos, né? Então, ele tem talvez um viés geopolítico, mais do que realmente islâmico, mas olha só, é um livro bastante informação, tá? E aquilo que a pessoa acha que não tem a ver, peraí, não é bem assim, a pessoa anota ali, né? A purgação, impureza, fontes de impureza. Mas é muito bem elaborado o livro, né? Muito bem elaborado, e a pessoa tem esse livro aqui e conhece esse livro e, na dúvida, vai perguntando. Por antropólogos como Clifford, que é esse aqui ele é uma referência da antropologia, né? Observando o Islã. É interessante esse livro aqui, cara. É interessante o Islã, né? Contribuição de Gilbert Frères, antropólogos, né? Só que ele faz uma leitura, né? Uma leitura do Islã através do mundo muçulmano do Marrocos e da Indonésia. Ou seja, ele pesquisa o mundo muçulmano, né? Pesquisa o mundo muçulmano peculiar. Como que os muçulmanos do Marrocos e da Indonésia praticam, observam. Isso não é o Islã, né? Esse seria o título, eu daria outro título. Observando o mundo muçulmano no Marrocos e na Indonésia, em certas cidades, para falar a verdade. Aqui tu encontra em bastante lugar, ó. Descobrindo o Islã no Brasil. Olha que legal. Carla Lima, que é a autora, né? Não conheço, né? Descobrindo o Islã no Brasil, né? Esse livro foi presenteado para mim, tá? Né? Aliás, essa Carla Lima, que é a autora do livro, ela deu para uma mulher chamada Ana Carolina. Para Ana Carolina. Não sei quem é Ana Carolina. Né? E a Ana Carolina deixou esse livro no sebo. Eu fui lá no sebo e comprei. Tô entregando, viu, Ana? Ô, Carla, tu deu o livro pra... Ai, que pecado. Vai fazer fofoca. E o livro é legal, cara. Fala o nascimento, infância, adolescência, maioridade, morte, renascimento. Tem uma bibliografia boa. Ela faz uma pesquisa, tá? Sobre São Paulo, ó. Pesquisar países islâmicos pelos bairros e cidades de São Paulo, né? É um livro tão legal, cara. Claro, cara, não é o Corão, não é a Suna que ela tá explicando, não é isso, tá? Eu sei, gente, eu sei, né? Olha só que legal. Tem muitas coisas legais, tem que ela pergunta, ela faz uma pesquisa com muçulmanos que moram em São Paulo, né? E vai tirando Barão de Jaguara, Mesquita do Brasil, Mineiro do Estado, né? Aguadil Shari, presidente da Mesquita, Salão. Então, ela é uma percepção dela, do Islã, através de muçulmanos que moram em São Paulo. É interessante. Chamado Introdução à Filosofia Islâmica, né? Tem muçulmanos no Brasil, que é um trabalho acadêmico, né? Instituições e entidades, né? Muito legal aqui, ó. O chamado para o Islã, religião comunidade muçulmana sunita no Rio de Janeiro, né? É informação geral sobre o Islã, muito legal. Tem livros aqui, esse aqui, ó, Muhammad, o Mensageiro de Deus. Agora estou falando dos livros escritos por muçulmanos, e para muçulmanos e não muçulmanos. Claro, esse aqui, o Fath Gulen, você não leva em consideração, porque ele, cara, ele é um tipo Olavo de Carvalho da Turquia, que mora protegido pelos Estados Unidos, enfim. Mas a escrita é muito bem feita. O Olavo de Carvalho também escrevia bem, né, entre nós, né? Eu não vou fazer propaganda dele, mas é um livro muito bem feito, esse livro. Muito bem elaborado, sabe? Com boas referências. Muito boa. E aquilo que a pessoa acha controverso, a pessoa pergunta para os sheiks. Esse aqui, ó. Onde eu acho? Não sei. Tenta na Amazon ou Estante Virtual. E também veja
A sua biblioteca de livros de leitura literária mesmo, sabe? Leitura literária. E a construção de uma biblioteca particular, pessoal, é a construção de si mesmo também. Você se enxerga, né, no meio dos livros, não é? Isso é inegável. E também é um patrimônio. Um patrimônio é uma identidade, é um patrimônio que você vai deixar para os seus filhos, para os seus amigos, né? Antes eu pensava assim, não, quando eu morrer eu quero levar meus livros tudo comigo. Não serve para nada. Quando eu morrer vai ser tudo, essa informação que está na minha cabeça vai ser deletada. Não é formatado, é deletado. Ser jogado fora tudo isso que está na minha cabeça. E Deus só vai cobrar de mim aquilo que eu fiz, deixei de fazer e aquilo que eu fiz de coração sincero. Todos esses livros aqui eu vou deixar para quem? Para os meus filhos. Desejo que meus filhos tenham um bom uso deles. Se não tiverem bom uso deles, aí não sei o que eu faço. Aí eu tô ralado.